O segundo semestre mal começou e a volatilidade já deu as caras no mercado. Em poucos dias, vimos mais um capítulo da conturbada relação entre Lula e Donald Trump, agora com a ameaça de novas tarifas impostas ao Brasil. Se o primeiro semestre trouxe alívio e até uma certa euforia para quem investe, a pergunta agora é: o que esperar daqui para frente? Se você já investe ou está dando os primeiros passos, esse vídeo é para você. Aqui eu reuni o que eu considero as principais oportunidades para o segundo semestre de 2025, dentro e fora do Brasil. Mas antes, eu tenho um convite para você, porque se existe um mercado que tem tudo para entregar bons resultados em 2025 e nos anos vindouros, é o mercado das criptomoedas. Porém, infelizmente, apenas quem possui o conhecimento necessário vai conseguir navegar com segurança por todo esse universo novo do mundo cripto. Lá atrás eu avisei, mas muitos não deram ouvidos. O Bitcoin ali foi só o começo, ele foi o catalisador de ecossistema inteiro de oportunidades, com finanças centralizadas, protocolos inovadores, stablecoins atrelados ao dólar e a chance de ganhar renda passiva com cripto em projetos que já oferecem retornos em dólar, acima de 5, 7 e até 10% ao ano. Tudo isso fora do sistema bancário tradicional. Esse mercado está crescendo rápido, mas ainda é embrionário, ainda está muito cedo. E quem entender agora pode colher os frutos lá na frente. Se você quer dar o primeiro passo, eu te convido a assistir a Masterclass exclusiva que o Felipe Santana, da Paradigm Education, vai conduzir na próxima segunda-feira. Ela será 100% online, gratuita e feita para quem quer começar com o pé direito nesse novo ciclo. Para quem quiser se inscrever, o link está aqui na descrição. Lembrando que após a Masterclass nós abrimos vagas para a 8ª turma do Viver de Renda Cripto, que é um curso para que você de fato domine esse mercado, ainda que não saiba nada sobre o assunto. Você pode chegar sem base, que o pessoal te pega pela mão para ensinar como funciona o mundo cripto. Recado dado, então vamos partir agora para o assunto do vídeo. A gente tem que lembrar que 2025 começou desafiador para a Bolsa Brasileira e virou com a mudança vinda principalmente do exterior, mas também catapultada por expectativas de mudança de governo por aqui. O segundo trimestre mais tumultuado, principalmente em abril, em decorrência do Liberation Day, ou seja, aquele dia da libertação, o dia do tarifaço do Trump, trouxe aquilo que já esperávamos, muita volatilidade. O sobe e desce da Bolsa Brasileira foi impulsionado, em termos de fluxo, quase exclusivamente pelos investidores estrangeiros. Foram eles que puxaram a alta da Bolsa com um aporte de 26,39 bilhões na B3, o que culminou para o melhor primeiro semestre da Bolsa em 10 anos. Com o aumento das incertezas na economia americana, especialmente após o tarifaço do Trump e a desvalorização do dólar, investidores estrangeiros passaram a buscar novas alternativas. E, historicamente, o dólar fraco ele tende a beneficiar os mercados emergentes, como é o caso do nosso país. Um estudo recente do Samer F. Shoucha, não sei se falei o nome dele errado, né, e do Bruno Cavani, analisou 16 países e mostrou que, em um cenário de dólar desvalorizado, as condições que antes puniam os emergentes acabam se invertendo. Mas há condicionantes para que o bom desempenho do índice perdure por mais tempo, como, por exemplo, a queda na taxa Selic. Após uma nova alta na última reunião, uma postura mais firme do nosso Banco Central, o JP Morgan já projeta os juros básicos a 10,5 no final de 2026. Pensando em fluxo estrangeiro, se ele foi um dos motores da Bolsa no primeiro semestre, novos conflitos, como o que aconteceu com o Irã, ou mudanças na política econômica dos Estados Unidos podem aumentar ou reduzir esse fluxo estrangeiro. E pensando em cenário interno, embora a Bolsa tenha passado relativamente bem pela tensão entre os três poderes, a escalada política pode gerar novas incertezas. O governo Lula precisa lidar com a questão fiscal, enquanto a meta de déficit zero parece cada vez mais distante. Cortes de gastos, que são politicamente impopulares, eles seriam necessários, mas dificilmente vão acontecer porque quanto mais próximo da eleição, maior a tendência do governo gastar mais e não menos. E esse é um ponto muito importante, o fator eleitoral. O mercado ainda não precifica fortemente a sucessão presidencial, até porque não dá para saber se vai ter de fato sucessão, de modo que esse é um ponto que vai trazer bastante volatilidade nos próximos meses. O chamado trade Tarcísio foi provavelmente um dos grandes motores da Bolsa nesse primeiro semestre, mas ele pode ter sido abalado pelas recentes tarifas do Donald Trump sobre o Brasil. Eu comentei sobre isso no vídeo da semana passada, sobre como a história está cheia de presidentes impopulares que usaram conflitos externos. Eu não estou falando aqui só de uma guerra, mas, por exemplo, essa questão das tarifas, como forma de fortalecer sua base interna. O presidente Lula, que busca recuperar apoio popular, ele pode seguir exatamente esse caminho, apresentando-se como um defensor da soberania nacional contra o imperialismo americano. E diante desse cenário, o governo ele tem basicamente duas opções: ou recorrer à diplomacia e negociar com Donald Trump, ou adotar a política da lei de reciprocidade, dobrar a aposta e retalhar como a China fez há meses atrás. Politicamente, a narrativa de enfrentamento ela costuma agradar uma parte relevante do eleitorado. Mas economicamente, a gente retalhar, colocando mais taxas sobre o que vem de fora dos Estados Unidos para cá, não seria interessante para o Brasil. Até porque isso pode dar margem a mais retaliações vindas do outro lado, gerando uma série de consequências bem sérias para a economia. Como bom político que é, o presidente Lula está escolhendo o caminho que vai lhe render mais vitórias eleitorais, então no começo ele falou mais grosso, que vai retalhar, etc. Isso aumentou a popularidade dele em algumas pesquisas, mas, felizmente, parece que o pessoal lá em Brasília está sendo mais sensato e está adotando uma via de negociação. Até porque esse é o melhor caminho. A popularidade já foi ganha e agora é só não deixar as tarifas
tarifas estragarem a economia do Brasil. Eu dei esse exemplo no vídeo passado, mas eu volto a repetir. Logo após a eleição do Trump nos Estados Unidos, a direita era a favorita para a eleição no Canadá. Só que o Trump começou a falar de taxar o Canadá, de anexar o Canadá, transformar em um estado americano, e com isso, rapidamente, a direita perdeu o favoritismo e a esquerda assumiu o protagonismo com um discurso de defesa da soberania nacional. As eleições vieram em abril e a esquerda levou. Acho, inclusive, que se as eleições fossem no final desse ano, a gente poderia ver coisa parecida aqui no Brasil. Mas como elas são apenas em outubro do ano que vem, ainda tem bastante espaço para a situação mudar. Mas de forma geral, politicamente falando, o tarifaço do Trump foi um presente para o PT aqui no Brasil. Agora entrando na parte das oportunidades, né? Afinal, o que está interessante em termos de investimento? Se a gente pega a nossa bolsa, ela está barata. Até porque se estivesse muito cara, a queda que nós tivemos após o tarifaço do Trump deveria ter sido maior. Como você pode ver nesse gráfico aqui na tela, o Ibovespa vem sendo negociado abaixo da sua média há bastante tempo. E aí você encontra projeções otimistas, né? O Itaú, BBA e o Santander estimam o índice encerrando esse ano perto dos 160 mil pontos. Mas também tem gente que está vendo o copo meio vazio. A BCA Research, uma das maiores casas de análise macro do mundo, publicou um relatório recente com um título bem direto: o Brasil não vale o risco. Segundo eles, o país enfrenta uma combinação perigosa de dívida pública crescente, déficit externo elevado, desaceleração iminente por conta dos juros altos e instabilidade política em ano pré-eleitoral. Eles vão além, eles afirmam que nem mesmo um novo governo de direita seria capaz de conter o avanço da dívida, a menos que houvesse um choque de austeridade no estilo Milei, algo considerado politicamente inviável. Até porque eu duvido que alguém com o mesmo discurso do Milei iria ganhar a eleição aqui no Brasil. E tem mais, com a desaceleração do crédito, aumento da inadimplência e queda nas commodities, o risco de recessão no Brasil nos próximos 6 a 9 meses é real, na opinião do pessoal do BCA Research. E aí, por isso, a recomendação deles é clara: é redução de exposição à Bolsa Brasileira. E aí você não precisa concordar com tudo que foi dito aqui em termos de apontamentos, mas quando uma casa desse porte publica algo assim, vale a pena prestar atenção. Se isso vai se concretizar, ainda é cedo para dizer, ainda mais após essa mudança recente de áreas desencadeada pelas tarifas do Donald Trump. Mas seja qual for o desfecho, é natural que se espere muita volatilidade. Então eu, por exemplo, olhando para essa bolsa barata, eu evito pegar cases de turnaround, né? Pô, a empresa que ela é muito alavancada e gasta muito com o serviço da dívida porque os juros estão altos. E aí o JP Morgan projeta que o juro vai cair de 15% para 10,5% até o final do ano que vem. Aí tem empresa que ficava no negativo e vai passar a estar positivo porque vai estar pagando menos juros. Isso tende a levar uma empresa realmente para cima. Mas tendo em vista que há muita incerteza nesse cenário, eu prefiro ficar no feijão com arroz, pegando empresas lucrativas, pouco endividadas, várias delas descontadas em bolsa. Tem muita coisa boa ainda negociando abaixo do valor patrimonial. Que na hora da subida não vai ser o que mais vai subir, mas se a subida não vier, o Brasil continuar negociando abaixo da média, também está longe de ser aquilo que mais vai cair. E agora, fugindo um pouco da bolsa, mas ainda olhando para ativos nacionais, vale a pena acompanhar o comportamento do Tesouro IPCA+ 2065. Porém, isso é para quem tem perfil de longo prazo e entende como funciona a marcação a mercado. Se a gente pega esse título, no auge da desconfiança fiscal, ele chegou a bater a taxa de IPCA mais 7,53% ao ano. Depois ele chegou a cair abaixo de 7% nos meses seguintes e hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, está em 7,02%, como você pode ver nesse print. Para quem comprou esse título com essa taxa no topo, que foi em janeiro desse ano, a marcação a mercado atual já representa uma valorização de 33,15% em um espaço de praticamente 6 meses e meio, e veja que isso aconteceu em renda fixa. E para quem esperava esse patamar de juro real de 7% aparecer novamente, a janela voltou a se abrir. E eu não sei por quanto tempo, porque sempre que a taxa vai para 7 ponto alguma coisa, o pessoal começa a comprar esse título e a taxa cai para 6,9, 6,8, até que alguma coisa zeda novamente, ela passa de 7%. Falando agora do dólar, ele terminou 2024 em alta de 27,3%. A cotação dele era de 6,18 na época. Depois disso, ele passou a cair de forma consistente ao longo do ano de 2025. Se a gente pega entre janeiro e junho, ele acumulou uma desvalorização de mais de 10%, fechando o semestre próximo de 5,50. Esse movimento foi impulsionado por alguns fatores, né? Primeiro, a nossa Selic mais elevado, que aumenta o diferencial de juros entre o Brasil e Estados Unidos, tornando o Brasil mais atrativo para investimento. Lembrando que a Selic está em 15% ao ano agora. Além disso, a gente teve entrada de capital estrangeiro, ocasionando aquele primeiro semestre muito bom para a Bolsa de Valores, e o enfraquecimento do dólar no mundo inteiro, por conta da política tarifária dos Estados Unidos. Como você pode ver aqui na tela, o dólar teve o seu pior começo de ano desde 1973, de modo que ele não desvalorizou apenas contra o real, mas sim com o mundo todo. E quando isso acontece, não é um movimento isolado contra a nossa moeda, mas sim contra o mundo, é sinal de que aconteceu mais por fatores gerais do que internos aqui do nosso país. E esse era até um objetivo do Donald Trump, porque desde que ele reassumiu a presidência, ele deixou claro que nesse segundo mandato ele seria mais agressivo do ponto de
vista econômico e teria 4 objetivos. O primeiro deles é enfraquecer o dólar. Ele também quer reindustrializar os Estados Unidos, e um dólar mais fraco é bom para isso, fica mais barato produzir lá dentro. Ele quer reduzir o déficit comercial americano e diminuir os juros dos títulos de 10 anos, até porque ele vai ter que rolar muita dívida durante o governo dele nos próximos 4 anos. A lógica é simples, os Estados Unidos oferecem segurança e acesso ao seu mercado, e em troca eles querem esse dólar mais fraco, uma indústria mais forte e um custo mais baixo para rolar sua dívida pública. Quanto à reindustrialização e custo mais baixo para a dívida pública, isso não aconteceu ainda. Agora, o objetivo de um dólar mais fraco a gente pode falar que está sendo atingido, né? Afinal de contas, ele desvalorizou contra várias moedas, o que para nós representa uma boa oportunidade para dolarizar a parte do capital e diversificar o patrimônio. Pô, Bruno, mas o dólar tá caindo. Sim, nessa janela mais curta tá caindo, mas historicamente o que a gente tem aqui no Brasil é a valorização do dólar contra as nossas moedas. Eu digo contra as nossas moedas porque o dólar existe desde antes da independência americana, enquanto aqui no Brasil o real é a nossa 10ª tentativa de moeda. E pegando só o real, lá em 94 a gente tinha paridade, 1 para 1. Na verdade, durante um certo período de tempo o real até valeu mais do que o dólar. Depois foi 2 para 1, 3 para 1, 4 para 1, 5 para 1, chegou a ser 6 para 1. Agora tá mais baixo, então há momentos em que o dólar cai em relação ao real? Sim, sem dúvida. Porém, no longo prazo, a tendência é clara. E caso ela venha a ser mantida, um dia o dólar vai estar 7, 8, 9, 10 reais, talvez mais do que isso, né? E para isso acontecer, basta que o Brasil continue sendo o Brasil, como ele é hoje, e os Estados Unidos continuem sendo os Estados Unidos, com uma inflação mais baixa do que a nossa, uma moeda mais estável, um mercado mais maduro, um sistema jurídico mais seguro, com maior certeza de propriedade privada, e um sistema político que, por mais caótico que pareça, ainda é mais previsível do que o nosso. Então não se iluda com o alívio momentâneo da cotação do dólar contra o real. Encare isso como uma forma de você poder investir mais barato em ativos dolarizados. Pô, Bruno, mas eu vou esperar cair mais. E pode de fato cair mais, mas eu não quero ficar adivinhando topos e fundos no dólar, né? Simplesmente eu pego as chances que o mercado me dá para dolarizar de forma mais barata e eu aproveito. Por fim, o segundo semestre tem tudo para consolidar o Bitcoin como um ativo estratégico. Embora acumulado do ano ele esteja em torno de 15% de valorização, vale lembrar que só em julho o ativo chegou a subir 10%, batendo a nova máxima histórica em torno de 123 mil dólares. Os motivos para alta estão no vídeo que eu publiquei recentemente, o card dele está aqui para quem quiser assistir. Mas em resumo, nós temos a demanda vinda dos ETFs, a expectativa de corte de juros nos Estados Unidos e o ambiente regulatório mais favorável não só para o Bitcoin, mas para as criptomoedas em geral. Essa pode ser a última grande janela de oportunidade do ano de 2025 e aqui novamente eu não falo só do Bitcoin. E para quem quiser dar o seu primeiro passo nesse mundo, você pode usar a plataforma da Bit. Lá você consegue comprar Bitcoin e outras criptomoedas de forma fácil, rápida e segura usando o seu celular. E ainda pode receber um cashback de R$30 depois da sua primeira compra de R$300. Para isso, basta que você crie a sua conta utilizando o cupom PERINE30. Aproveite enquanto ainda é possível acumular satoshi de forma mais barata. Até porque se você pensa em longo prazo, ter comprado a 120 mil dólares, 110, 100, 90, 80, vai fazer pouca diferença daqui a 10 anos. O que vai ter feito diferença mesmo é ter comprado e segurado. Para quem quiser abrir a sua conta, tem um link aqui na descrição.